O ex-deputado Eduardo Bolsonaro utilizou suas redes sociais neste fim de semana para sugerir um rompimento total com o Partido Novo. Cadê a cara do Eduardo Bolsonaro aí brigando? A reação ocorreu após o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, reiterar críticas ao senador Flávio Bolsonaro devido às recentes revelações de áudios envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro. Olha aí a frase do Eduardo. Em 2024, quem sabia quem era o Vorcaro? E qual era a contrapartida que o Flávio poderia oferecer em 2024, além de sofrer perseguição? Que postura vagabunda! Critica Flávio Bolsonaro apenas porque ele queria estar no lugar do Flávio. Por mim, rompia geral com o Partido Novo 30. É isso aí. Eduardo Bolsonaro saiu em defesa do irmão e acusou Zema de agir por puro interesse político. Em entrevista à Jovem Pan, Zema chegou a afirmar que quem anda com bandido merece ser visto com cautela. A gente tem também essa sonora do Romeu Zema. A gente pode ouvir o Zema respondendo aí aos... Vamos lá. Todo o meu histórico. Eu fui governador 7 anos e meio, eu fui reeleito em primeiro turno em 2022, apoiei a tentativa de reeleição do Bolsonaro, aonde em Minas Gerais nós conseguimos avançar mais 600 mil votos. Então isso prova que eu acreditava no projeto do presidente Bolsonaro. Caso contrário, não teria tido esse envolvimento. Agora, eu não ficarei calado para quem é envolvido com um bandido banqueiro. Se ele acha que eu acho normal isso, ele está enganado. Eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de ministro do Supremo, a qualquer autoridade do Executivo e qualquer parlamentar se aproximar de um bandido do tamanho desse. Então, se ele se sentiu afetado, lamento muito. O Romeu Zema também declarou que não se arrepende das críticas direcionadas a Flávio Bolsonaro. Ele ressaltou a necessidade de uma liderança com credibilidade e pontuou que sua forma de atuar é o oposto das práticas associadas ao ex-controlador do Banco Master. Madá, o Zema continua nessa estratégia de pôr a sua campanha e o seu nome meio que na linha de conflito com os interesses do partido, que não quer de jeito nenhum ter de se afastar do PL, né? O Novo está numa situação difícil, precisa cumprir cláusula de barreira, fez vários acordos com o PL no Brasil, depende deles, está contando com eles para conseguir eleger deputados federais, mas está aí o Zema falando mal dos Bolsonaro e o Eduardo reagiu de novo, né? Arriscada essa estratégia, né? Eu acho que o Eduardo está sabotando a campanha do irmão porque ele acha que o candidato tem que ser ele. Acompanha aqui o raciocínio. Vamos lá. No Lula ele não bate. O grande criminoso não é o irmão dele e ele que fizeram negócio com o Vorcaro. Tem fundo, tem amigo, tem tudo com o Vorcaro. O problema, eles andam com bandido e a culpa é de quem fala? A direita brasileira se aglutinou, se aglomerou, basicamente na pauta contra a corrupção do PT. O Flávio é o maior traidor da história da direita brasileira, porque ele topou essa candidatura sabendo do BO que ele tinha e tirando o Tarcísio, que podia ser o candidato. O que é que eu acho? O Flávio Bolsonaro está aí de candidato e na cabeça do Eduardo, ele acha que ele é o predestinado. Então ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o que ele sempre fez, sendo sectário e bombardeando todo mundo que pode ajudar a direita, se não for ele o principal. Ele é um cara que gosta de perseguição, ele gosta de buscar pureza ideológica, e o Flávio é o conciliador. O Flávio não vai ligar para as pessoas falando mal mesmo da relação dele com o Vorcaro, porque as pessoas estão certas. Ele é um político do centrão,
treinado nisso, Alerj, Senado, ele sabe disso. Ele sabe que tem coisa que não tem jeito. Bolsonarista que vota nele, que vai votar, tá pé da vida com ele por causa disso. O que o Zema tá falando, tem um mundo de bolsonarista falando também. Agora, qual é a conta do Eduardo? O Eduardo nunca foi o conciliador. O Eduardo queria ser primeiro embaixador para ter destaque lá. Ele acha que ele é predestinado. Ele vai para os Estados Unidos e fica articulando tarifa, articulando Magnitsky, articulando isso. E ele quer ficar no lugar do Flávio. Se o Flávio se elege agora, ele vai ser candidato à reeleição em 2030. Me acompanha. E em 34, o Nicolas tem idade para se candidatar a presidente. Nessa eleição aqui, o Eduardo já não vai. Mas em 2030, quando o Nicolas ainda não tem idade, ele pode ir. Se ele torpedeia o irmão, ele ganha uma chance de uma hora o candidato ser ele. É isso que eu vejo ele fazendo. Não tem nenhum sentido ele começar esse sururu público com o Novo, a não ser sabotar a campanha do Flávio. Porque ele podia resolver essa história com o Novo, ele não, podia ter resolvido em bastidor. Por que não resolve no bastidor? Ele tá querendo causar mesmo, ele tá vendo que a campanha do irmão tá decaindo e ele quer colocar um pé ali para que ele seja o herdeiro do espólio do Bolsonaro, do espólio político. Faz sentido a sua teoria, Madá. Faz sentido. Não sei se os Bolsonaro conseguem pensar estrategicamente tão longe assim, mas isso é uma dúvida minha. Não diz respeito à sua teoria. Rodolfo, eu queria que eu queria chamar a atenção, se você não quiser comentar sobre isso, não comente, né? Mas para um dos argumentos que o bolsonarismo tem batido, né? Que é esse de que em 2024 ninguém sabia quem era o Vorcaro, que o Vorcaro... Não funciona, né? Não dá. Depois de você passar meses falando que o Vorcaro é a pior pessoa do mundo, que se reuniu com o Lula fora da agenda, não dá para você ter... Esse argumento não existe. Você pode até convencer alguém aí que está querendo muito ser convencido de que o Vorcaro ali em 2024 era a única esperança que os bolsonaristas tinham para, alegadamente, patrocinar esse filme. Pode até dizer isso. Agora, dizer isso hoje não faz sentido, não cola. Não tem como convencer ninguém disso, né? Voltando um pouquinho só para... Eu tenho a minha teoria também. A Madalena tem a dela aí. A minha é a seguinte, o Eduardo, o jogo que ele tem para jogar é esse. Ele não tem perspectiva de poder. Quem tem perspectiva de poder é o Flávio. E, portanto, ele tem que ser muito mais cuidadoso. Alguém viu o Flávio Bolsonaro criticar frontalmente o Zema porque o Zema tem apontado os seus defeitos? Não, porque ele não pode fazer isso, se é que ele quer se eleger. O Eduardo, ele tá numa vibração aí de sobrevivência desde que ele foi para os Estados Unidos. Porque ele não tem nada além disso aí. Eu acho contraditório, porque ele precisaria, quer dizer, qual seria a grande esperança do Eduardo de poder voltar para o Brasil um dia? Que o seu irmão fosse eleito. Então eu concordo com a Madalena que é difícil entender a lógica disso aí. Porque eles não têm nem garantido agora essa eleição, não tem porque eles ficarem pensando na próxima. Aliás, o Carlos Bolsonaro falou isso outro dia também. Vejam como essa eleição é importante. Vão ter 4 cadeiras do Supremo Tribunal Federal em jogo no próximo mandato. É verdade isso. Agora, se eles estivessem de fato acreditando nisso, eles tinham ido numa candidatura muito mais segura do que a do Flávio. Então, os argumentos que eles fazem, principalmente depois dessa relação, desse envolvimento com o Vorcaro, eles não têm nenhum sentido. Não faz sentido. Eles só vão convencer, e eu acho que é isso que eles tentam no final das contas, convencer essas pessoas que têm uma ligação emocional com eles. E aí, no final das contas, assim, tanto faz o que eles digam para essas pessoas, porque elas vão acreditar em qualquer coisa. Porque os argumentos que eles têm feito aí, eles não fazem sentido do ponto de vista lógico. É tudo puramente emocional. Agora, é assim que eles estão levando uma candidatura fraca para a eleição desse ano. E aí acho que a Madá já falou aqui também várias vezes, a gente fala muito lá no meio-dia, eles estão de fato, me parece, apostando nessa vitória na derrota.
Porque do jeito que está hoje a campanha, a não ser que, obviamente, venha um acaso de novo, e essas campanhas no Brasil, ultimamente, são todas movidas ao acaso. Essa, inclusive, está na pré-campanha e já foi movida ao acaso, com essa história aí das mensagens reveladas, dos tarifaços do Trump, um monte de coisa não calculada. Eles estão esperando alguma coisa assim, porque eles dependem de alguma coisa assim. Vai ter que aparecer uma operação da Polícia Federal para prejudicar o Lula. Quer dizer, o Lula vai ter que aparecer pior do que eles, porque eles não vão conseguir aparecer melhor do que eles estão. Quer dizer, o Zema, de fato, está sendo oportunista politicamente, mas o Eduardo também está. Então, você acusar um político acusar o outro de estar sendo oportunista, não faz diferença nenhuma. Todos os políticos estão sendo oportunistas. Quando aparecem as oportunidades na frente deles, eles vão tentar pegar. O Zema está tentando pegar. Vai ser muito difícil que o Zema consiga ultrapassar o Flávio aí no primeiro turno para ir para o segundo, mas ele está tentando. E é legítimo que ele tente, porque o que sobrou é o discurso probo para o Zema. Para o Flávio não dá mais. E eu acho interessante esse seu argumento, Madá, de que, enfim, mesmo que, vamos supor, já começava a aparecer fumaça no Banco Master em 2024. Não estava tudo tranquilo. Mas vamos supor que esse raciocínio fizesse sentido completamente. Quando o Flávio Bolsonaro anunciou a candidatura dele, já era mais do que sabido que havia uma treta master em torno do Banco Master. Mesmo assim, ele topou ir para a candidatura, certo? E ocultou o fato de todo mundo à sua volta. É verdade, ele pegou de surpresa muitos apoiadores, inclusive dentro do partido dele. Então, ainda que ele não soubesse lá atrás, na hora de confirmar a candidatura, ele tinha ciência absoluta do que ele estava fazendo e da encrenca que ele estava trazendo pro colo do lado político dele, né, Madá? Então, assim, nesse aspecto é mesmo imperdoável a decisão dele de assumir a candidatura, né? E, assim, não só ele sabia que tinha encrenca, como ele assume a candidatura depois da prisão e da apreensão de 8 celulares do Bocarro. Ele sabia que tinha as conversas, ele conversou com o cara, sabia que o celular foi apreendido. Aí, um dia antes de lançar a candidatura, vai fazer visita íntima do cara, vai para casa do cara, na área íntima da casa. O cara lá de tornozeleira, ele vai visitar, ele lança a candidatura sabendo. Só fez isso para tirar o Tarcísio. Aí muita gente fala assim, não, só o Flávio ganha do Lula. Não, meu amor, só o Flávio perde. Só o Flávio tem rejeição maior que a do Lula. Na hora do vamos ver, o antilulismo vai votar em qualquer um, mas o Flávio tem uma rejeição altíssima. Tem muita gente que não vota nele de jeito nenhum. Então, assim, ganhar perdendo e perder ganhando, né? Se a direita ganha a eleição, a família Bolsonaro perde força dentro da direita. Se a direita perde a eleição, a família Bolsonaro continua dominando a direita. A escolha de Flávio agora é a mesma escolha que o Lula fez, colocando o Haddad para perder do Bolsonaro em 2018. Se ele tivesse cumprido o acordo que ele fez com o Ciro Gomes, provavelmente o Ciro Gomes ia se eleger e o PT perderia força na esquerda. Então, assim, é um movimento que a gente vê agora que é muito, muito comum na política, né? Não só do Brasil, no mundo inteiro tem isso.